capítulo 5 e último, reinando por meio da justiça. Alguns dizem: não vejo pessoa alguma reinando mediante a justiça divina. A razão é que esse reinado não tem sido proclamado devidamente. No Antigo Testamento, Deus afirmou: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que se os israelitas tivessem consciência do que realmente representavam e do que Deus significava para eles, não teriam sido destruídos. Se conhecessem seus direitos, privilégios e domínios, não teriam sofrido tantas angústias. Muitas vezes Satanás encontra guarida para dominar a vida dos cristãos, porque eles ainda não se conscientizaram do grande papel que têm a desempenhar. A Bíblia não diz que Jesus Cristo reinará por seu intermédio. Ela afirma que você reinará em vida por intermédio de um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Há pessoas que pensam: entreguei tudo ao Senhor, por isso ele agirá por mim. A verdade, porém, é que o Senhor deseja que exerçamos nossa autoridade e posição. O que estamos querendo dizer? Vamos descobrir qual deve ser a nossa verdadeira posição. Vejamos também qual é a nossa missão real. A passagem de Romanos 5,17 assevera ainda que temos recebido a abundância da graça e o dom da justiça, que nos capacitam a reinar por intermédio de Jesus Cristo. Se você não souber o que tem recebido de Deus, estará impossibilitado de exercer o seu domínio. Mas o que quer dizer com o dom da justiça? Em primeiro lugar, significa direitos garantidos perante Deus. Isso quer dizer que você está bem firmado em Deus. Cantamos um hino que retrata perfeitamente essa condição. Nada há entre minha alma e o Salvador. Como podemos ver, não existe coisa alguma que possa impedir nossa comunhão com o Senhor. Então, somos capazes de exercer plenamente nossa autoridade. Quanto a mim, não precisei fazer coisa alguma a não ser aceitar a provisão que Jesus colocou à minha disposição. Se estou firmado em Deus, não necessito procurar outro socorro. A suficiência de Deus basta ao meu espírito. A Bíblia não nos ensina a crescer na fé, mas nada menciona sobre crescer em justiça. Paulo escreve à igreja em Tessalônica: a vossa fé cresce muitíssimo. Segundo Tessalonicenses 1:3. Em 1 Pedro 2:2 está escrito: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Poderíamos citar outras passagens, mas não encontramos sequer uma que fale do crescimento em justiça. A palavra de Deus trata a justiça sempre como um dom. Você sabia que um recém-nascido tem a mesma posição no reino dos céus que um idoso, o qual levou uma vida santa e dedicada a Deus durante 80 anos? Tudo isso foi feito por Jesus mediante ao novo nascimento. Às vezes, somos impedidos de crescer espiritualmente pelo ensino do cristianismo tradicional. Na denominação onde fui criado, tornamo-nos notórios por repetir as mesmas coisas. Sou tão fraco e indigno. Com isso, pensávamos que éramos humildes, porém, não passávamos de ignorantes. Pensávamos que ter semelhante opinião acerca de nós mesmos era um sinal de humildade. Dizíamos ainda: eu não valho coisa alguma, não passo de pó e cinza, pobre de mim que sou apenas um pecador, salvo pela graça. Contudo, agir assim não é certo. Não sou mais um pecador, sou salvo pela graça. Não raro ouvimos os cristãos dizerem: serei um santo quando for para o céu. Todavia, se você realmente nasceu de novo, já é um santo. Isso não significa, no entanto, que em nossas orações devemos omitir nossa origem pecaminosa. Devemos confessar que éramos pobres e miseráveis. No entanto, temos um Pai que supriu todas as nossas necessidades. Fui então batizado no Espírito Santo e falei em outras línguas. Consequentemente, fui também excomungado pelos batistas e envolvi-me como os
envolvi-me com os pentecostais. Embora soubessem mais sobre o Espírito Santo do que eu, desconheciam outras questões relativas à fé. Mostravam-se, às vezes, atados às tradições. Antes das reuniões de avivamento, era o costume da igreja ficar uma semana em jejum e oração. Mesmo não estando inteirado de todas as doutrinas pentecostais, ia todas as noites à igreja. Mas reparei que pouco proveito tirávamos de todo aquele esforço. Isso porque só sabíamos dizer ao Senhor que éramos indignos e miseráveis. Começava o avivamento e repetíamos as mesmas palavras. Se alguém se dirigisse ao altar, não tínhamos poder sequer para soprar o chapéu de sua cabeça. Mesmo assim, prosseguíamos em nossas petições. Senhor, não deixes que os empecilhos nos separem das tuas bênçãos. Não sabíamos, contudo, que éramos nós os obstáculos. Quando eu era criança, encontrava-me no leito da enfermidade, li a seguinte passagem, Tiago 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Diante da minha angústia, o demônio disse-me: se você fosse justo, poderia fazer a oração da fé. Até então não sabia que esse tipo de homem era o mais importante que o astronauta que pisou na Lua. Resolvi, pois, estudar as Sagradas Escrituras. Vi que Elias era tido como exemplo de uma pessoa justa. Lembrei-me do que estudara sobre ele na escola dominical e os seus feitos vieram à minha mente. A história de Elias levou-me a pensar sobre a minha condição espiritual. Apesar de ter orado pedindo ao Senhor que lhe respondesse com fogo no Monte Carmelo, começou a fugir quando lhe disseram que a rainha Jezabel queria a cabeça dele. 1 Reis 18, capítulo 19. Ele correu 28 quilômetros pelo vale de Jezreel. Embora a mão de Deus estivesse sobre Elias, ele fugiu com medo da perversa rainha. O profeta sentou-se debaixo de um zimbro e disse ao Senhor: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Contudo, se o profeta quisesse realmente morrer, teria permanecido onde estava e daquela forma Jezabel tê-lo-ia encontrado facilmente. Eu podia ver-me no velho e pobre Elias. Perguntei então ao Senhor: querido Deus, de que forma Elias tornou-se um exemplo de fé? Comecei a examinar mais uma vez o Antigo Testamento para inteirar-me completamente do assunto. O Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vi que o sangue dos animais do Antigo Pacto cobria os pecados dos homens, faziam expiação por eles. Dessa maneira, Deus não podia atribuir pecados aos que a ele recorriam, porque Deus os justificava. Verifiquei o Novo Testamento e observei que o sangue de Cristo não cobre as transgressões. No livro de Apocalipse, lemos: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Agora, pois, esse sangue nos liberta das iniquidades. Na antiga aliança, o sangue dos animais apenas cobriu os pecados dos filhos de Israel. Recorri ao texto de 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Reconheci imediatamente que Deus não faz de um injusto uma nova criatura. Conscientizei-me de que o Pai não pode transformar alguém que não permanece em sua presença como nova criatura. Sentimos a presença de Deus quando nos despojamos diante de sua face e em oração insistimos que Ele nos abra as portas do céu. Ou ainda quando, como peregrinos, rogamos
a Ele que nos receba e dê-nos o alimento desejado. É por isso que cantamos aqui, vagueio como se fora andarilho, em meio ao frio e ao calor, Senhor Jesus, pobre de mim. Li em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em todo tempo oportuno. Assim, livrei-me do meu complexo de inferioridade espiritual, como eu o chamava. É claro que o diabo tinha as razões para enfraquecer minha fé. Apesar disso tudo, ele continuava a lançar seus dados. Muito bem, Deus transformou você em uma nova criatura. No entanto, você, depois disso, agiu como um tolo. Você se lembra? Isso depois de ter nascido de novo. Voltei à Bíblia e retive o que diz em 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado é um defensor, alguém que pleiteia a nossa causa. Jesus Cristo, o justo, é o meu sustento. Ainda que eu erre, está pronto a amparar-me. Quando o cristão peca, ele atua como seu advogado. Certa vez, alguém me disse: Não gosto de ouvi-lo pregar sobre isso, porque eu acredito em uma vida de vitória sobre o pecado. Sim, eu também. Embora em momento algum tenha visto um cristão sem pecado. Acredito em uma vida de vitória sobre a iniquidade. Veja agora, 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Note que João escreveu acerca dos pecados que os cristãos possam cometer, mas não os encorajou a pecar. Ele mesmo nos adverte: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Pessoas têm me dito que esse tipo de pregação é uma espécie de permissão para os filhos de Deus pecarem. Contudo, respondi: não dou licença para as pessoas pecarem. Elas já têm o pecado, elas já têm pecado bastante. Se você realmente nasceu de novo, não quer pecar de forma alguma, se ainda deseja fazer isso, há algo errado em sua vida. Veja como Moody ilustrou um dos seus sermões. Em Chicago, uma jovem senhora lhe disse: Senhor Moody, quero ser salva, mas não desejo abandonar a dança. Naquela noite, ele havia pregado contra a indecência da dança mudando. Qualquer pregador sincero faria o mesmo. Moody retrucou-lhe sabiamente: Bem, você veio a esta casa de oração e entregou seu coração e sua vida a Jesus Cristo. Então, pode dançar à vontade, embora se tenha apropriado do conselho de Moody na íntegra, algo já havia acontecido no coração da mulher. 4 ou 5 dias depois, ela encontrou Moody na rua, parou, sorriu para ele, assinou e disse-lhe: Irmão Moody, percebo que o Senhor realmente estava dizendo: aquele meu querer não existe mais. Meu amigo, apesar de eu nada saber acerca da sua vida, posso dizer-lhe algo importante. Os que de fato nascem de novo deixam aquele velho querer, abandonam o ódio e o ressentimento, esquecem os hábitos do passado porque agora são novas criaturas. Lembro-me da minha primeira vez em que pequei após ter nascido de novo. Senti que desagradar a Deus. Minha consciência incomodava, minha tristeza tomava conta do meu ser. Eu não queria fazer nada de errado. Não tinha vontade de pecar, porém, graças a Deus já havia uma provisão para mim. Jesus me perdoou e restabeleceu minha comunhão com o Senhor. Hoje eu sei que se eu errar e perder o meu sentido de justiça, Cristo intercederá por mim junto ao Pai. Ele irá dirigir-se à sala do trono para dizer: Tomei o lugar dele e derramei meu sangue por ele. Quando eu era jovem, li esse texto. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Tiago 5,16. Do lado do versículo, escrevi então em uma caneta vermelha: Se sou justo, quando eu for à presença do Pai em oração, tornar-me-ei muito inteligente. Sim, torno-me sábio quando estou em oração. O que quero dizer com isso é que a oração torna-me bem-sucedido. Minhas petições surtem efeito
e as suas também surtirão quando você triunfar por intermédio de Cristo. Você já recebeu o dom da justiça. Acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, digo, justiça significa permanecer no Senhor. Meus direitos diante do Altíssimo, pois, já estão assegurados. Desfruto da amizade de Deus, tenho comunhão e identifico-me com Ele. A justiça, porém, significa algo mais. Se eu permanecer em Deus e junto a Ele, meus direitos serão plenamente assegurados. Pessoa alguma poderá oferecer-me essa dádiva. Eu ousaria dizer que nem o próprio Senhor Jesus encontra-se em uma posição melhor diante de Deus. Talvez alguém suponha que essa afirmação destitui o Cristo de sua glória. Não é o que eu quero dizer. Ele continua a desfrutar da mesma grandiosidade junto ao Pai. Fala apenas do direito que nós, filhos de Deus, temos. Esses privilégios nos animam e nos mantêm firmes na fé. Quando soubermos o que realmente significa o dom da justiça, seremos capazes de nos manter de pé diante do diabo e triunfar sobre ele. Podemos ainda obter vitória sobre oposição, perseguição, provas, lutas, circunstâncias adversas, pobreza, enfermidade, demônios e outros fatores que nos podem levar ao fracasso. Na maioria das vezes, as pessoas acham que só podem contar com um Deus de apenas 3 centímetros centímetros de altura. Para elas, nessas ocasiões, o diabo mostra-se da altura do gigante Golias. Ora, conscientizemo-nos de uma vez por todas de que o diabo não é maior do que Deus. Confissão. O diabo não é maior que Deus. As circunstâncias não são maiores que Deus. A doença não é maior que Deus. O meu Pai é maior do que tudo. Ele é meu Pai e vive em mim. Ele fará de mim um vencedor. Ele me fará bem-sucedido. Não temerei coisa alguma. O Altíssimo está comigo. Ele é maior do que todas as lutas e tribulações. Ele é maior do que qualquer força que eu possa enfrentar. Ele é maior do que qualquer força que possa vir sobre mim. Em todas as crises, nele esperarei. Ele sustenta meu homem interior. Nele esperarei para iluminar minha mente. Nele esperarei para fortalecer meu corpo. Nele esperarei para dirigir o meu espírito. Ele vive em mim, o Altíssimo vive em mim. Não posso perder, não posso falhar. Confio nele. Fortaleço-me em seu poder. Aleluia. Não se esqueça de quem você é, de quem ele é, do que ele tem feito e do que ainda fará muito por você. Fim.